Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este devocional, quinta-feira à noite, em que nós lançamos este vídeo. E nesta quinta voltamos ao nosso assunto, apologética luterana, defesa da fé cristã, da visão luterana da fé cristã. E claro, nós sempre recordamos que o nosso ponto principal aqui não é exatamente nos exaltarmos, não é colocarmos a fé luterana acima das outras, mas sim trazer justificativas para o modo como qual nós compreendemos o Evangelho e as nossas práticas, né? Que são cristãs acima de tudo, né? O fundamento principal não é ser luterano, mas ser cristão. E hoje a temática é a seguinte: a visão luterana do culto. A visão luterana do culto. E eu trago para vocês, basicamente, 10 perguntas, 10 questões a respeito do culto luterano. Provavelmente poderíamos trazer outras. Por isso, desde já, eu destaco que você pode participar na continuação deste vídeo. Se você tiver outras perguntas, outros questionamentos a respeito de culto luterano, escreva aí nos comentários. Caso você não tenha perguntas sobre essa temática, mas tenha outras perguntas sobre teologia, sobre fé cristã, sobre Bíblia, sobre doutrina, escreva também, que você e suas dúvidas são muito bem-vindas. Feitas essas ponderações, eu destaco que esses vídeos estão disponíveis lá na página do YouTube da Igreja Luterana de Interlagos. Vocês são sempre bem-vindos a revisitarem os vídeos que temos lá à disposição. E você também pode sempre se inscrever no canal, compartilhar e curtir os nossos vídeos, né? Aquele recado de todos os youtubers, né? Eu não sou um youtuber, sou apenas um pastor, mas é muito bom se você puder participar destes modos, colocando questões, colocando comentários, curtindo, compartilhando e se inscrevendo aí no canal da nossa igreja. Legal? Muito bem, 10 perguntas a respeito do culto luterano. A primeira delas é a seguinte: o que é o culto para os luteranos? O que é o culto para os luteranos? Algumas pessoas normalmente, quando indagadas sobre o que é culto, o que é cultuar a Deus, vão responder da seguinte maneira: prestar culto a Deus é adorar a Deus, é render louvores a Deus. E os luteranos vão concordar com essa resposta? Até certo ponto nós iremos concordar. Nós concordamos que prestar culto a Deus é adorar a Deus, é louvar a Deus, mas não só. Porque louvar a Deus, adorar a Deus, nos passa a impressão que o culto tem a ver com uma vontade inicial do ser humano em direção a Deus. E não é bem assim. A verdade é que desde o início, desde os primórdios, Deus sempre quis que o ser humano o adorasse. Antes mesmo de Moisés receber os 10 mandamentos, nós temos episódios na Bíblia em que há essa adoração. Lá, por exemplo, em Caim e Abel, que acaba tragicamente a história, mas o ponto é que eles estão prestando um sacrifício a Deus, adorando a Deus, pois essa era a vontade de Deus para eles. Eles não começam a fazer aquilo do nada. E depois, com os mandamentos, tudo fica um pouco mais claro sobre qual é a vontade de Deus, especialmente destacando o terceiro mandamento, que diz: santificarás o dia do descanso. E esse mandamento, ele tem em seu cumprimento uma dupla perspectiva. Nós precisamos descansar, é o mandamento de Deus, descansar,
ter lazer, não trabalhar sempre, sem parar, né? Mas, especialmente, nós damos destaque à santificação de um dia para prestarmos culto a Deus. Portanto, é mandamento de Deus, é vontade de Deus que nós possamos prestar culto a Ele. Muito bem, essa é a primeira pergunta. O que é o culto para os luteranos, então? É santificar o dia do descanso. O que é o culto para os luteranos? É adorar e louvar a Deus? Sim, mas também receber as bênçãos que Ele tem para nos dar. E aí nós chegamos à segunda questão. A segunda questão é quem faz o que no culto? Quem faz o que? E essa pergunta ela é muito importante, pode parecer meio estranha, né? Soar meio estranha, mas ela é crucial no entendimento do culto, porque nós temos uma impressão no culto de que nós estamos louvando a Deus, de que nós estamos adorando a Deus e Deus está lá parado, estático, só ouvindo os nossos cânticos, as nossas leituras. Mas não é assim. A verdade é que Deus vem muito mais em nossa direção do que nós vamos na direção dele. Por isso tem um termo retirado do alemão que nos auxilia muito na compreensão do que é o culto. E o termo é Gottesdienst. Gottesdienst. Esse termo, então, nos expõe que o culto é um serviço. E antes de ser um serviço de nós a Deus, é um serviço de Deus a nós. Ele vem até nós. Ele nos oferece algo que nós não podemos ter se nós não estivermos no culto ou que nós não podemos encontrar em outro lugar. E Deus tem algo a nos oferecer. Nós não temos nada a oferecer a Deus, certo? Tudo que nós temos a oferecer a Deus são os nossos pecados, são as nossas falhas, são os nossos erros. Por isso, no culto, Deus nos oferece perdão, Deus nos oferece vida, Deus nos oferece salvação em palavra e sacramento, que são os meios da graça. Essa é a visão luterana do culto. Nestes meios da graça, palavra e sacramentos, nós recebemos perdão, vida e salvação. Somente Deus pode nos conceder isso. E Ele escolhe nos conceder essas bênçãos no culto. A terceira questão é uma questão também fundamental, que muitos cristãos podem assim se questionar, se debruçar sobre esse questionamento. Por que precisamos frequentar os cultos regularmente? Por que precisamos participar do culto frequentemente? E eu trago aqui alguns textos que nos auxiliam nesse entendimento, no entendimento dessa questão. No Salmo 42, nós lemos que o salmista declara o seguinte: a minha alma tem sede de Deus. E onde que eu vou acabar com essa sede de Deus? Senão no culto. Em Mateus 18:20, Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Portanto, no culto nós temos a comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão e irmã na fé e com Cristo Jesus. No Salmo 95, versículos 6 e 7, Davi diz: vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Portanto, precisamos ser pastoreados. Precisamos ser cuidados por Deus e não há oportunidade melhor do que no culto, na palavra, nos sacramentos. Em Hebreus 10:25 nós lemos: não abandonemos a nossa própria congregação, as nossas reuniões, como está virando costume de alguns. Vejam só, há 2000 anos, os cristãos estavam sendo alertados sobre isso. Portanto, estar frequentemente na casa de Deus é declarar
Eu preciso de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu preciso beber da água que só Jesus pode me dar. É saber que Jesus veio ao mundo não somente para nos salvar na cruz, mas para estabelecer uma igreja onde nós teríamos comunhão uns com os outros e comunhão com Ele. É declararmos que Deus é o nosso pastor e nós precisamos ser pastoreados por Ele. E nós não podemos de maneira alguma abandonar os cultos, pois nós poderemos perder ou enfraquecer na fé, estaremos suscetíveis a tentações e aos ataques do inimigo. Quarta questão: por que utilizamos uma ordem litúrgica? Desde o início, a igreja cristã, ela não se reunia em templos, né? Ela se reunia em casas, mas convencionou-se seguir uma ordem para que existisse decência, para que existisse organização, para que não fosse uma bagunça, porque afinal de contas é um culto, é algo que está sendo feito diante de Deus, né, em favor de Deus, mas de maneira especial, o momento em que nós estamos recebendo as bênçãos de Deus. Então não pode ser de qualquer jeito. Nisso a ordem litúrgica, ela nos ajuda. Algumas pessoas têm a impressão de que liturgia, de que paramentos, de que a roupa do pastor ou do sacerdote seja algo exclusivo da Igreja Católica Romana, e na verdade não é, né? Isso transcende, vem de muito antes até mesmo da Igreja primitiva, porque no Antigo Testamento Deus já havia prescrito que os sacerdotes deveriam usar roupas especiais. Por quê? Porque eles são mais importantes do que aqueles que não são sacerdotes? Não. Porque eles estão trabalhando como um instrumento de Deus, certo? Quinta questão: o culto litúrgico é mais culto do que um culto não litúrgico? Essa é uma questão polêmica. O que seria um culto litúrgico? Eis a questão. Para algumas pessoas, um culto litúrgico é aquele culto cantado. Não necessariamente. Para algumas pessoas, um culto litúrgico é aquele que foi extraído do inário luterano. Não necessariamente. Um culto litúrgico é um culto que segue uma ordem. É um culto que possui início, meio e fim, que não é uma bagunça, onde tem os meios da graça, palavra e sacramentos. Portanto, perceba que o culto pode ter uma variação. É claro que não pode variar demais. Existem partes que precisam existir e que, se elas não existirem, não será culto, certo? Agora, nós não podemos ter aquela impressão de que culto litúrgico é um culto mais especial, ou é o culto verdadeiro. Precisamos tomar cuidado com isso, certo? Sexta questão: quais são as 4 partes principais do culto? Quais são as 4 partes principais do culto? Vamos a elas. A primeira parte é a preparação. A segunda parte é a liturgia da palavra. A terceira parte é a liturgia da Santa Ceia. E a quarta parte é a conclusão. Então vamos explicar um pouquinho cada uma dessas partes. A primeira parte, a preparação, é aquela no início. Então tem o hino inicial, tem a saudação, tem a invocação, tem a confissão de pecados, tem a absolvição de pecados. Essa parte inicial, lá no início da igreja, até a Idade Média, até mesmo a época mais ou menos ali de Lutero, ela não fazia parte do culto. O culto já começava com a liturgia da palavra. Mas depois a igreja entendeu por bem inserir essa parte no início, antes da liturgia da palavra. E fez muito bem, né? Porque na saudação, na invocação, nós falamos a quem nós estamos dirigindo o nosso culto. Na confissão de pecados, nós estamos declarando diante de Deus que, antes de qualquer coisa, antes de recebermos as bênçãos que Deus tem para nos dar, por meio da sua palavra, por meio do seu sacramento, nós precisamos confessar quem nós somos.
E quem nós somos? Tremendos pecadores, que necessitam de Deus, que necessitam do perdão, que necessitam da absolvição dos pecados. A segunda parte é a liturgia da palavra, onde nós temos a leitura dos Salmos, a leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola, a leitura do Evangelho. Também há alguns cantos litúrgicos em meio a tudo isso, tem a oração do dia, e aí temos alguns hinos, né? E temos a mensagem. A mensagem, para muitos, é o ponto principal do culto. A mensagem nos traz, digamos assim, uma aplicação, uma tradução do que foi lido anteriormente nos textos. Afinal, os textos, eles continuam válidos, eles continuam atuais, mas foram escritos há muito tempo para uma sociedade que não era como a nossa hoje. E é muito salutar, é muito importante que nesse momento da mensagem, você esteja concentrado na mensagem. Você não fique com o celular ligado, olhando mensagem. Que você não aproveite o momento da mensagem para sair e falar ao telefone, ou ir ao banheiro, ou beber água. Porque senão você irá perder uma parte fundamental e importante. Continue no culto. Concentre-se na mensagem. Talvez você não consiga compreendê-la perfeitamente. Talvez o pregador daquele domingo não esteja tão inspirado. Mas jamais pense que você está ouvindo a mensagem como se fosse simplesmente de um ser humano. O pastor, ele é um instrumento. Você está ouvindo a mensagem do próprio Deus. Concentre-se, vai valer a pena. Depois haverá mais alguns cânticos, hinos. Oração geral é aquela oração maior, onde nós falamos com Deus, e também o momento das ofertas, que é um momento também muito importante, onde nós participamos ativamente do trabalho da igreja, da missão da igreja, levando a Ele também aquilo que nós temos a oferecer com relação às nossas ofertas. Mordomia da oferta é muito importante. Uma igreja não pode subsistir sem ofertas. Por isso, se você tem rendimentos, é oportuno que você estabeleça um percentual dessas ofertas, desses rendimentos, para ofertar ao trabalho da igreja. Terceira parte, Santa Ceia. A Santa Ceia tem cânticos litúrgicos ou falas litúrgicas, não necessariamente cânticos, e aí temos as palavras da instituição da ceia, quando o pastor vai falar aquelas mesmas palavras da Bíblia. E claro, nós precisamos compreender que não ocorre assim uma transformação, né? Nós não cremos na transubstanciação. Não é que os elementos eram pão e vinho e passam a ser corpo e sangue de Cristo. Na verdade, são os 4 elementos, né? E são corpo e sangue de Cristo, sim, não representa, não é um símbolo. E especialmente quando que eles são corpo e sangue de Cristo? Quando nós ingerimos. Por isso, quando existe qualquer espécie de acidente, o pastor deixou cair uma hóstia, caiu um pouco de vinho, não se preocupem, né? Não foi simplesmente o corpo de Cristo que está no chão, ou o sangue de Cristo, né? Desperdiçamos, não, né? Especialmente quando nós ingerimos os elementos da ceia, e ocorre de uma forma miraculosa. Nós estamos tendo comunhão com a igreja, com os irmãos na fé, com aqueles que já morreram na fé em Cristo, sabia disso? E de maneira especial nós temos a comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Também é um tempo oportuno para cantarmos hinos enquanto estamos na fila da ceia. Última parte, conclusão. A conclusão do culto, ela vai ser constituída de mais partes litúrgicas, cânticos, especialmente o Nunc Dimittis, que é o cântico de despedida de Simeão, e orações, e finalmente a bênção araônica, a bênção de Arão. Certo? Eu fiz aqui um resumo do culto cristão, o culto luterano. Claro que tem também música, hinos. E aí temos a 7ª questão, que tem a ver com a música, com os hinos.
Podemos tocar qualquer instrumento no culto? Podemos tocar qualquer instrumento no culto? E a resposta é sim. Não há restrição de nenhum instrumento no culto. Algumas pessoas podem pensar, mas o órgão, o teclado, o piano são instrumentos mais litúrgicos, né, pastor? Eles combinam um pouco mais, sim, com a liturgia cantada, é verdade. Mas não há restrição de tocarmos outros instrumentos, violão, banda, violino, flauta, pandeiro. Sabia que tem pandeiro lá nos Salmos, né? Na Bíblia. Então, tudo precisa ser feito, claro, com ordem e decência. Quando existir uma banda, é necessário ter uma preocupação com o volume, né? Não está sendo feito um show, mas sim adoração a Deus. E é importante que a banda se lembre que o canto congregacional é de extrema relevância e importância. Há espaço para música solo, para um cantor? Claro que há. Só não dá para o culto inteiro ser só de um cantor, né? Aí perde um pouco o sentido. Podemos cantar qualquer música, pastor, no culto? Claro que não. Podemos cantar músicas cristãs e especialmente músicas cristocêntricas. Então, aquelas que estão nos inários, no inário luterano ou nos cancioneiros da igreja são normalmente músicas cristocêntricas. E músicas de fora, pastor, podemos tocar? Podemos, desde que elas não tenham nenhuma heresia, desde que elas sejam cristocêntricas, não sejam antropocêntricas. Porque há muitas dessas músicas que são antropocêntricas, colocam o ser humano no centro e não Cristo no centro. 8ª questão. Posso participar de cultos de outras denominações? Até que ponto? Você acha que você pode participar de cultos de outras denominações? Sim ou não? A resposta é sim. Não há problema. Você pode participar de cultos desde que em denominações cristãs. Agora, participar de cultos em locais que não pregam a palavra, né? Com raríssimas exceções, alguma situação que aconteceu, você está lá ajudando alguém, né? Ou até pensando em testemunhar para alguém, mas não é conveniente, porque aquilo não vai trazer fortalecimento na fé para você. Um outro porém também é até que ponto nós podemos participar de um culto de outra denominação. Por quê? Não há problema irmos no culto de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja anglicana e até mesmo da igreja católica, mas participar da ceia não é algo recomendável. Por quê? Porque essas igrejas, elas vão ter um outro entendimento da ceia que não é o mesmo da igreja luterana. Então, não faz muito sentido você participar de ceias onde os entendimentos são diferentes, certo? Então, não há problema você frequentar ou participar de um culto de uma outra denominação, mas você não faz parte daquela denominação, então há coisas que você não poderá participar. Por quê? Porque é coerente isso, né? Agora, você sair por aí participando de todos os cultos, de todas as denominações, de todas as religiões, participando de tudo, de todas as ceias, no mínimo vai ser algo incoerente, correto? 9ª questão. Posso fazer um culto em casa, pastor? Não só pode, como deve. É muito salutar, é muito bacana você reunir a sua família e amigos, fazer leitura da palavra, com auxílio do pastor ou com auxílio de devocionais, ter uma mensagem, uma reflexão, fazer orações, cantar hinos, cantar músicas cristãs, não há nada melhor. A grande questão é, você não pode substituir este culto domiciliar, né, pelo culto da igreja. Aliás, o contrário, né? Você não pode substituir o culto da igreja pelo culto domiciliar. Tome cuidado com isso. Né? É algo a mais, é um plus a mais, como dizem, mas não pode ser de maneira nenhuma em substituição.
Porque no culto da igreja você vai ter uma pregação com uma maior profundidade, porque o pastor, ele estudou para aquilo. Você vai ter a Santa Ceia, a comunhão com outras pessoas além da sua família, que é tanto importante e necessário. Então, jamais em substituição, assim como um acréscimo. 10ª e última questão deste nosso devocional. De que forma eu posso continuar o culto na minha vida? De que forma eu posso continuar o culto na minha vida? Esse é um assunto muito importante. Porque você pode vir aos cultos todos os domingos, mas você pode não ser cristão. Sabia disso? Não adianta a gente participar de todos os cultos se nós não continuarmos com o culto em nosso lar, em nosso trabalho, com os nossos amigos e vizinhos, com as pessoas de fora, com os nossos inimigos. Mas de que maneira eu vou continuar o culto fora, pastor? Eu vou ficar 24 horas por dia lendo a palavra, cantando hinos? Não. Porque culto não é apenas isso. O culto é eu estar em contato com Deus e consagrar a minha vida a Ele. E qual é a melhor forma de nós fazermos isso? Servindo ao nosso próximo. Deus não precisa do nosso serviço, o nosso próximo precisa. Por isso, eu estarei continuando o culto ao longo da semana quando eu procurar seguir a vontade de Deus. Quando eu procurar servir a Deus, servindo ao meu próximo. Nas minhas vocações, nos chamados diferentes que eu tenho, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como profissional, sendo um bom profissional, sendo um profissional honesto. Então ali eu estarei sendo um cristão autêntico e não apenas um cristão de domingo, e não apenas um cristão que participa regularmente dos cultos, mas que aquilo não faz diferença na sua vida. Então perceba, o culto é algo sensacional, maravilhoso, uma oportunidade única que nós temos todas as semanas de termos o fortalecimento da fé, as bênçãos de Deus na palavra, no sacramento, e ainda em resposta a Deus, oferecermos a Ele as nossas orações, os nossos louvores, a nossa oferta, que Deus não precisa, mas a igreja precisa para a expansão do seu reino. Agora, de nada adianta isso se nós fizermos isso todos os domingos, mas não continuarmos a viver em novidade de vida. Amados irmãos e irmãs, estas são as 10 perguntas a respeito do culto luterano. Voltando àquilo que eu falei no início, você tem outras perguntas sobre culto? Escreva aí nos comentários. Se você não tem a respeito de culto, mas tem outras dúvidas, outros questionamentos, não deixe de escrever nos comentários também. Eu quero saber. E assim, com base nas suas dúvidas, nas suas questões, eu poderei participar, eu poderei preparar os novos vídeos e devocionais. Agora, um recadinho aqui, só entre mim e você. Não deixe de participar do culto semanal. E você verá a diferença que isso fará na sua vida, na vida da sua família. Seja você membro de Interlagos, seja você alguém que não está aqui em Interlagos, mas está em outro bairro em São Paulo, ou está em outra cidade, em outro estado, procure a igreja luterana mais próxima e participe regularmente dos cultos. E se não há igreja luterana próxima, há outras maneiras de você participar, online ou em casa, ou até mesmo você pode sim participar do culto de uma outra denominação. Mas se você for luterano, não esqueça daquele recado que eu dei lá na 8ª questão, que há certos limites. Tá certo? Foi um prazer estar neste devocional com você, ajudando talvez a resolver alguns questionamentos, trazendo uma explicação a respeito do que é o culto luterano, a visão do culto luterano. Um abençoado final de dia, de noite para você, ou independentemente do horário em que você verá esse vídeo, tenha um abençoado final de semana. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.